aí, javanautas, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero falar um pouco sobre como estruturar um método de update com o MapStruct. Bora lá então que eu vou mostrar para vocês. Então eu vou pegar o nosso usuário, que foi o que a gente criou lá na aula sobre MapStruct, vou usar toda essa mesma estrutura, né? E aí vou começar a criar o meu método de update. Para que a gente crie o nosso método de update, a gente vai criar aqui na pastinha do MapStruct uma nova classe que vai se chamar usuário update, que vai ser uma interface. Eu vou colocar a mesma anotação que eu já coloquei lá no nosso usuário mapper, que eu vou fazer então o @mapper. E vou colocar aqui o component model do Spring, para dizer para o Spring que esse cara aqui, ele tem que ser executado, né? Quando eu executar o meu código. E também eu vou colocar uma outra anotação aqui, que é o Null Value Property Mapping Strategy, que vai dizer que é para que o meu MapStruct ignore todos os atributos que eu estiver passando como nulos. Então, ele vai pegar e vai comparar as duas classes. E a classe que eu disser para ele que ele tem que ignorar quando for nulo, ele vai ignorar e vai pegar só os dados que não são nulos nela. Então, ele faz automaticamente assim, ele faz uma mescla dessas classes, tá? Como é que eu faço isso? Eu vou anotar aqui o Null Value Property Mapping Strategy, esse cara aqui. E eu vou colocar ele como Null Value Property Mapping Strategy Ignore. Agora, para fechar, void, eu não vou precisar pegar, tá? O retorno dele, ele pega automaticamente. Vou chamar ele de update usuário e vou passar para o update usuário tanto o meu usuário request DTO, e aqui eu vou colocar uma anotação que é a @mappingTarget, para apontar para o meu mapper que essa é a minha entity, que é a classe que vai ser usada de modelo quando a propriedade estiver nula. E vou colocar aqui, então, o meu usuário entity. E agora a gente precisa ir lá na service e criar o nosso método, né, de update lá na nossa service. Vamos criar lá a nossa regra de negócio. Lá na service a gente vai começar, então, injetando a dependência do usuário update, né, que é o nosso MapStruct lá, usuário update, vai chamar de usuário update. Eu vou colocar esse método aqui embaixo do busca, tá? Antes do delete, que eu acho que ele faz mais sentido aqui. Então, o retorno dele é um usuário response DTO e vai ser um update usuário que vai receber um usuário request DTO. E aí, aqui eu vou ter que fazer uma adaptação, tá? No nosso response aqui, atualmente, a gente não tá trabalhando com o ID, tá? Mas eu quero muito trabalhar com o retorno de ID aqui, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou transformar esse nosso usuário response DTO, que retornava nome e e-mail, em um usuário record, tá? E vou retornar nome, e-mail e ID. Só para mostrar para vocês como é que a gente trabalha com record, e ainda por cima a gente vai ter aqui um retorno de ID que eu acho que é interessante a gente ter aqui. E onde é que a gente vai aplicar esse cara aqui? A gente vai aplicar ele quando a gente buscar os dados do usuário por e-mail. Por quê? Porque a gente vai ter que passar o ID aqui no update. Se a gente estivesse trabalhando com token, provavelmente eu receberia os dados do token e decodificaria esse token para buscar os dados do usuário através do token. Mas como a gente ainda não está trabalhando com token aqui, eu vou partir de um pressuposto que a gente possa passar o ID do usuário para fazer o update dos dados dele, tá? Então, aqui a gente vai receber não só o usuário request DTO, mas a gente vai receber também o long ID. E aí, o que a gente vai fazer aqui? Vai fazer a busca dos dados do usuário pelo ID dele. Então, o usuário entity é igual a repository.findById. Cadê o findById? FindById. Passando o ID, ele é um optional, então a gente tem que colocar aqui o or else throw. E aí, ele já vai pegar a nossa exceção. E aí, aqui a gente vai fazer o seguinte, vai chamar o update, vai passar a int, vai passar o DTO
e ele automaticamente vai fazer essa conversão, né, essa mescla de dados, e depois a gente só precisa passar o ent lá para o save para salvar. Então, o que que a gente vai fazer? Vai pegar o usuário update de usuário, primeiro passa o DTO, depois passa o entity, e vejam que a gente não precisa pegar o retorno, tá? Ele vai fazer automaticamente esse retorno, usando como base o nosso mapping target, no caso o entity. Então, repository, return, né? E aí o repository.save, que recebe o entity, mas aqui a gente tem um retorno que é o usuário response DTO, então a gente tem que converter esse carinha aqui que tá como entity para response DTO. Então, mapper para response DTO, recebendo o nosso retorno de repository.save. Pronto, a gente já tem o que a gente precisa fazer aqui. E para quem ainda não sabe, o meu treinamento Minha Vaga Dev Java está disponível e eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Acessa lá para você conhecer tudo que eu ensino nesse treinamento. Mas agora eu quero só fazer uma pequena atualização aqui para que quando a gente busque os dados do usuário por e-mail, a gente não retorne um usuário response DTO. A gente retorne esse cara aqui, que é um usuário record, tá? Então, aqui a gente vai ter um usuário record e a gente precisa fazer, né, esse métodozinho aqui. Então, a gente tem um usuário record para usuário record que recebe um usuário entity. Por que isso? Porque esse cara aqui tem o ID e a gente precisa dele. Então, para o usuário record tá feito aqui. Agora, vamos lá na nossa controller para arrumar isso aqui. Aqui a gente tem um usuário record. Aqui a gente tá com o usuário response DTO. Pronto. E aqui a gente precisa fazer o método de update. Vou fazer ele aqui embaixo do get. Então, vai ser um put mapping. E vai ser um public response entity, usuário response DTO, update usuário, que vai receber no body da requisição o request body. E aí o nosso request body vai ser o usuário request DTO e vai receber como parâmetro, então request param, o nosso ID, long ID. Agora, a gente vai ter um retorno que é um response entity, ponto ok, que vai chamar a nossa service update usuário, que recebe o DTO e recebe o ID. Pronto, esse é o nosso método de update usando o MapStruct. Agora, eu vou mostrar para vocês, vou testar ele com vocês e vocês vão ver como eu posso passar qualquer dado que ele vai fazer a mescla e mesmo assim ele não vai bagunçar, não vai acontecer nada, a não ser atualizar o dado que a gente está mandando ele atualizar, tá? Então, vamos fazer aqui, vamos subir nossa aplicação. Pronto, já startou, agora vamos testar isso aqui. Então, eu vou chamar aqui o localhost 8080 Swagger. Para facilitar, né? Vou criar um usuário aqui. Try it out. Vou chamar o meu usuário de João. O e-mail dele vai ser joão@email.com. E vou botar uma senha aqui, 1, 2, 3, 4. E ele criou o meu usuário aqui, João e-mail. Se eu buscar esse usuário por e-mail, coloco o e-mail aqui. Eu tenho aqui que o ID dele é o ID 2. Vejam que tá tudo ok agora. Agora, o que que eu vou fazer? Eu quero alterar, porque o nome dele, na verdade, é João Pedro, tá? E eu quero adicionar o nome João Pedro no nome dele, mas sem alterar mais nada. O que que eu vou fazer? Vou pegar o nosso método de update. Vamos ver onde é que ele ficou aqui. Aqui. Então, a gente tem o ID 2, tá?
e eu só quero passar o nome. Mais nada. João Pedro. E, vejam, o e-mail dele tá aqui, tá tudo certo. Continua sendo João Pedro. Se eu der um get aqui, agora o nome dele é João Pedro, o e-mail continua o mesmo e o ID continua o mesmo, tá? Se eu quiser agora alterar o e-mail dele, aqui eu vou apagar nome, vou colocar e-mail. E vou colocar que o e-mail dele é joaopedro@email.com. Então, eu vou dar um execute aqui. E agora o e-mail dele ficou joaopedro@email.com, mas o nome dele continua sendo João Pedro. Se eu der um get lá no meu e-mail, eu não achei nada com joão@email, porque o e-mail dele mudou, né? Então, se eu botar joaopedro@email, eu vou ter o mesmo ID, mesmo nome, mesmo e-mail alterado. Então, é isso aí, o nosso MapStruct está 100% funcionando e é exatamente assim. Se você quiser alterar tudo, você altera tudo. Se você quiser alterar só um dos dados, você altera só um dos dados, sem nenhum prejuízo e com tudo funcionando e de uma maneira muito rápida, realmente, porque é literalmente uma linha, gente. É literalmente uma linha com isso aqui e você consegue fazer um método de update 100% funcional. Então é isso no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Se vocês gostaram, não esqueçam de hypar esse vídeo, de se inscrever no canal, de deixar aí o seu comentário. E eu vou deixar aqui, para quem ainda não viu, o vídeo que fala sobre o que as empresas esperam de um programador júnior. Beijão e até o próximo vídeo.